sou a professora Luciana e irei ministrar a disciplina Histologia. Eu tenho mestrado em Biologia, área de concentração Morfologia Animal, doutorado em Medicina Tropical e Saúde Pública, área de concentração Parasitologia e pós-doutorado na mesma área, testando fármacos no tratamento de neurocisticercose. A histologia, ela é conceituada como a ciência que estuda os tecidos. E para estudar a histologia, é interessante relembrarmos alguns conteúdos previamente estudados, como, por exemplo, a química, onde estudamos os átomos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, que são átomos que vão resultar na formação de moléculas, que, por sua vez, irão constituir a célula. As estruturas celulares foram estudadas na disciplina Biologia Celular, que também servirão de base para o estudo de histologia, pois um conjunto de células semelhantes entre si, ou seja, desempenhando uma função geral e com a mesma origem embrionária, vão resultar nos tecidos, que, por sua vez, em conjunto, formarão os órgãos que constituirão os sistemas e, em conjunto, resultarão no organismo vivo. Apesar do organismo animal, consequentemente o organismo humano, apresentar grande complexidade, ele é constituído por apenas 4 tecidos básicos, sendo eles o tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Em relação aos constituintes de um tecido, todo o tecido é constituído por células e por matriz extracelular. Então, as substâncias que rodeiam as células. Embora os tecidos possam apresentar células com diferentes morfologias e algumas características, iremos conhecer a proposta dessa disciplina, que é estudar os 4 tecidos básicos. E o primeiro deles é o tecido epitelial, que é subdividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Na sequência, estudaremos os tecidos conjuntivos, que apresentam maiores subdivisões, onde veremos o tecido conjuntivo propriamente dito, que está dividido em frouxo e denso. O tecido conjuntivo denso está subdividido em denso modelado e não modelado. E vamos ver também o tecido conjuntivo de propriedades especiais, sendo eles o tecido adiposo, elástico, hemocitopoético e o tecido mucoso. Na sequência, veremos os tecidos conjuntivos de suporte, que é o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Posteriormente, falaremos do tecido muscular, que está subdividido em liso e estriado, sendo o tecido muscular estriado subdividido em estriado esquelético e estriado cardíaco. E, posteriormente, veremos o tecido nervoso. Começando a falar de tecido epitelial, vamos conhecer algumas de suas características. O tecido epitelial apresenta células muito próximas uma das outras. Essa justaposição faz com que essas células tenham escassez ou ausência de matriz extracelular. Esse tecido também é avascular e suas células apresentam polaridade, ou seja, uma região apical livre, voltada para a luz dos órgãos ou a parte oca dos órgãos, né? E uma porção basal, que está apoiada em estruturas proteicas e glicoproteicas, que serve de interface para o tecido subjacente, que é o tecido conjuntivo. Como o tecido epitelial é avascular, a nutrição de suas células são feitas pelos vasos sanguíneos presentes no tecido conjuntivo subjacente. Vamos conhecer, então, a subdivisão, falar um pouquinho da subdivisão de tecido epitelial, que está classificado em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, como foi dito anteriormente. Então, o tecido epitelial de revestimento, como o próprio nome já diz, ele cobre superfície externa e reveste superfícies internas dos órgãos que constituem os sistemas. Por exemplo, aqui nós temos a imagem do estômago, a parte oca, né, do órgão que é chamado de luz, aonde nós vamos ter o tecido epitelial, então,
voltado para a luz deste órgão. Exemplos de tecido epitelial glandular, nós podemos visualizar aqui as glândulas salivares, um exemplo de glândula mamária e aqui uma glândula que produz hormônio, que é chamada de glândula endócrina, no caso a glândula tireoide, que também é um exemplo de tecido epitelial glandular. Posteriormente falaremos com mais detalhes sobre as características do tecido epitelial glandular. Vamos nos atentar ao tecido epitelial de revestimento. O tecido epitelial de revestimento apresenta suas células organizadas em camadas contínuas, única ou múltiplas. Na região apical, como foi dito sobre a polaridade das células, nós podemos encontrar as junções celulares, que são estruturas que podem estar presentes na porção, não só na porção apical, como na região basolateral das células, com várias funções, como funções de adesão, oclusão, comunicação, estruturas e especializações da membrana na região apical, como as microvilosidades, os cílios, que são estruturas móveis, os estereocílios, que são semelhantes aos cílios, mas diferentes, são estruturas rígidas. Em relação à função desse tecido, ele apresenta 3 funções principais: barreira seletiva, porção secretora e proteção contra as resistências, as influências abrasivas do ambiente. Por exemplo, quando o bolo alimentar vai passando pelo trato digestório, esse contato do alimento, né, com os órgãos, o tecido epitelial vai ter essa importância em proteger contra essa abrasão. O tecido epitelial de revestimento está classificado de 2 maneiras quanto à organização de suas camadas e ao formato ou morfologia de suas células. Quanto à organização das camadas, o tecido epitelial de revestimento pode estar organizado em uma camada única, dessa forma sendo conceituado, né, conhecido como simples, onde nós temos a camada de célula apoiada na membrana basal, ou pode apresentar camadas múltiplas. Nesse caso, ele é classificado, conceituado como estratificado. Então, se apresenta uma camada, é classificado como simples. Múltiplas camadas, estratificado. Em relação ao formato das células, as células podem apresentar um formato achatado, que é classificado como pavimentoso, quadradas, que é classificado como cúbico, ou as células podem ser mais altas do que largas e são classificadas como colunar, cilíndrica ou prismática. Mas, na verdade, uma dica importante quando formos visualizarmos imagens histológicas, né, de tecido epitelial, é nos atentar ao núcleo das células, porque nem sempre vamos conseguir observar num corte histológico a delimitação da membrana, né, como a gente vê nos esquemas. Então, o núcleo, observar o núcleo da célula vai nos dar uma confiabilidade maior para classificar esse epitélio. Então, o núcleo de uma célula pavimentosa acompanha a morfologia da célula, que é achatado. As células cúbicas apresentam um núcleo redondo e as células colunares apresentam um núcleo ovoide. Aqui podemos observar uma imagem histológica do epitélio pavimentoso simples, onde nós vamos nos atentar ao detalhe que eu acabei de falar. A seta aponta para o núcleo da célula. Então, aqui é um exemplo onde podemos encontrar esse epitélio são nos vasos sanguíneos, aqui no caso uma veia, né? E revestindo grandes cavidades do corpo, como a pleura, que é uma membrana que reveste o pulmão, o peritônio, que reveste a cavidade abdominal, pericárdio, presente, né, a membrana que reveste externamente o coração. E nesses órgãos, nessas cavidades, esse epitélio pavimentoso simples é chamado de mesotélio. Aqui temos a imagem, uma fotomicografia do epitélio cúbico simples, onde podemos ver a delimitação da membrana das células e o núcleo redondinho, como foi citado anteriormente. Podemos encontrar esse tipo de epitélio nos túbulos coletores do rim e nas células foliculares da tireoide. Já o epitélio colunar simples, nós vamos encontrá-lo revestindo todo o trato digestório, do estômago, a grande parte, né, do trato digestório, do estômago até o ânus.
também está presente em ductos de glândulas e na vesícula biliar. Então, nós podemos ver que as células com formato colunar, né, o núcleo ovoide, e nesta imagem nós temos ainda a presença de um epitélio glandular, uma glândula exócrina unicelular que encontramos com frequência no trato digestório e respiratório. Essa célula tem um formato de cálice, por isso seu nome é célula caliciforme. Ela tem a função de secretar muco, como por exemplo, quando inalamos um ar poluído e que não foi devidamente filtrado no nariz, essas células presentes lá na traqueia, né, vão secretar esse muco, onde as partículas de impureza vão impregnar e eliminaremos para o ambiente externo ao pigarrearmos. O epitélio colunar simples, ele pode apresentar cílios ou não. Nós podemos ver nessa imagem aqui o epitélio colunar simples ciliado, que podemos encontrar nos bronquíolos do sistema respiratório, na tuba uterina, no útero, em outras regiões. Então, na sua região apical, podemos ver aqui os cílios presentes no epitélio colunar simples ciliado. Também há uma particularidade de tecido epitelial colunar que é chamado de pseudo-estratificado. Então, o exemplo que eu dei da traqueia, na verdade, nós vamos ter essa particularidade, onde as células são colunares, né, com a mesma morfologia que já falamos, só que os núcleos dessas células, eles estão organizados em diferentes alturas. Então, e também nem todas as células vão atingir a região apical. O fato das células apresentarem, né, essa característica com núcleos em diferentes alturas dá uma impressão que ele tem mais de uma camada. Por isso, ele é classificado como epitélio colunar ciliado pseudo-estratificado. Vamos falar agora do epitélio estratificado. Vamos ver que o epitélio estratificado apresenta as mesmas morfologias que vimos no epitélio simples. O que ele vai ter de diferente? Múltiplas camadas. E começaremos a falar do epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, porque nós vamos ver que tem um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Então, as células desse epitélio, como já foi dito, são achatadas, com seu núcleo achatado e apresenta múltiplas camadas, como podemos ver nesse esquema ou nessa imagem histológica. Onde podemos encontrar esse epitélio? No revestimento da boca, do esôfago, em partes do trato respiratório e com a função de não só de revestimento, mas de lubrificar. Já o epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, podemos encontrar na epiderme, né, que é a camada mais superficial da pele, onde nós vamos ter as células com a mesma morfologia e na região mais apical desse tecido, nós vamos ter uma camada proteica chamada de queratina, que tem a função de proteção e vai se apresentar mais espessas em regiões de impacto, como palma da mão e plantas dos pés, que são região de atrito, e a queratina vai ter essa função, então, de proteção. Em relação ao epitélio cúbico estratificado, a mesma morfologia, com o núcleo redondinho, e podemos encontrar nos ductos de glândulas sudoríparas e algumas glândulas esofágicas e parte da uretra masculina. Já o epitélio colunar estratificado, nós podemos encontrá-lo em parte da uretra, em ductos de glândulas do esôfago também, em parte da conjuntiva ocular. Então, as células colunares com núcleo ovoide, só que com camadas múltiplas. E no tecido epitelial estratificado, nós vamos ver que também há uma particularidade. Aqui nós vamos ter o epitélio de transição. Então, quando falarmos em epitélio de transição, subentende já que é um epitélio estratificado, ou seja, apresenta múltiplas camadas, e encontraremos esse epitélio no trato excretor, como por exemplo na bexiga, em porções do ureter e da uretra. Qual é a particularidade desse tecido? Podemos observar que aqui ele está classificado como epitélio de transição relaxado. Dando como exemplo a bexiga, quando a bexiga está vazia, as células vão apresentar o formato globoso.
E uma dica também interessante para classificarmos ao visualizarmos no microscópio o epitélio estratificado é sempre observar a camada mais superficial, pois as camadas subjacentes, elas, como o epitélio ele apresenta essa característica de justaposição, ou seja, as células estão muito próximas das outras, essas células vão acabar tendo a sua morfologia alterada. Por isso, vamos sempre observar a camada mais superficial. Então, na bexiga vazia, células apresentam o formato globoso. Na bexiga cheia, essas células vão se distender e aí o epitélio é classificado como epitélio de transição no estado estirado. Então, as células vão ficar achatadas, mas com a morfologia pavimentosa, semelhante à morfologia pavimentosa. Em relação ao epitélio de revestimento, a classificação é essa, quanto ao número de camadas e quanto à morfologia da célula, com esses dois exemplos de particularidades que foi citado. Vamos abordar agora, nos atentar ao epitélio glandular. Ao falar do epitélio de revestimento, é interessante falar quanto à origem, né? Então, o epitélio de revestimento que eu acabei de falar, ele tem origem dos 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Por que eu estou falando isso agora? Porque é interessante a gente entender aqui a origem do epitélio glandular, que vai ser a partir do epitélio de revestimento. Então, podemos ver aqui as células do epitélio de revestimento e as células que vão resultar no epitélio glandular proliferando em direção ao tecido conjuntivo que vai estar logo abaixo. E aí vamos classificar esse epitélio glandular como glândulas exócrinas e glândulas endócrinas, o que vai diferenciar uma da outra. Em relação à origem aqui, podemos observar que numa glândula exócrina, as células vão proliferando e mantêm o contato com o epitélio de origem. E é o que nós chamamos de ducto, porque quando aprendemos lá na educação básica, qual que é a diferença de uma glândula exócrina para uma endócrina, sempre vemos, né, nos livros, glândula exócrina tem ducto, glândula endócrina não tem ducto. Então, o que vem a ser o ducto dessa célula, né, dessa glândula, na verdade? Então, são essas células que mantêm o contato aqui com o epitélio de origem, e ela vai apresentar células aqui da região mais basal, que são chamadas, né, que constitui a porção secretora, ou seja, essas células vão produzir o seu produto e liberar para o meio externo, que posteriormente vai sair pelo esse ducto. Em relação às glândulas endócrinas, observem que elas vão proliferando, semelhante ao que foi observado na exócrina, só que essas células desprendem do seu epitélio de origem. Então, elas desprendem e ficam soltas aqui no tecido conjuntivo, que está logo abaixo do epitélio, né? E aqui nós vamos ter 2 tipos, então, de epitélio glandular que vão resultar nas glândulas endócrinas. As células formando folículos e sendo rodeadas por vasos sanguíneos, ou as células vão estar dispostas, semelhante a um cachinho de uva, sobre um vaso sanguíneo. Então, essa é a diferença de uma glândula exócrina para uma glândula endócrina. Quanto à classificação estrutural das glândulas exócrinas, elas são classificadas como uni- ou multicelular. Lembrando que a maioria é multicelular, tendo apenas a célula caliciforme como exemplo de glândula exócrina unicelular. Exemplos de glândulas exócrinas são glândula sudorípara, que tem como produto o suor, a glândula sebácea, que tem como produto substância gordurosa, as glândulas salivares, glândulas mamárias, glândula lacrimal. Então, são todos exemplos de glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas, elas são classificadas também quanto ao padrão de organização do ducto, né? Então, ela vai apresentar, quando apresenta um ducto no formato de túbulo, ela é classificada como tubulosa, né? Então, aqui nós temos o exemplo de um túbulo, uma glândula tubulosa simples, aqui uma tubulosa simples ramificada, que o túbulo se ramificou. Esse túbulo ainda pode dar uma voltinha e é classificado como enovelado. Quando a porção secretora é mais abaulada, ela passa a ser classificada como acinosa. Então, nós temos aqui a acinosa simples ramificada, e ela pode ser ainda composta, tanto a tubulosa quanto a acinosa. Aí temos ela classificada como tubulosa composta, acinosa composta,
túbulo acinosa composta, onde nós vamos ter as duas morfologias, né, de ramificação do ducto dessa glândula. Existe uma classificação também das glândulas exócrinas, uma classificação funcional quanto ao mecanismo de liberação do seu produto. Por exemplo, as glândulas salivares, quando as células liberam a saliva, né, somente o produto é liberado para o ambiente externo. Já a glândula mamária, quando libera o seu produto, que é o leite, a porção apical da célula é liberada juntamente com o seu produto. Então, com relação à classificação, voltando aqui na salivar, o fato dela liberar somente o seu produto, né, ela é classificada como secreção merócrina. Já a glândula mamária, como libera parte da região apical como produto, né, ela é classificada como apócrina, né? Então, a porção apical da célula é liberada juntamente com o produto. Já a glândula sudorípara, quando libera o seu produto, a célula vai junto, a própria célula é liberada como produto. Na imagem nós podemos ver aqui uma divisão celular, né, em que essa célula será reposta. E aí essa classificação, essa secreção é chamada de holócrina. Então, glândula salivar, secreção merócrina, glândula mamária, secreção apócrina e o suor, secreção holócrina. Bom, pessoal, essa foi a aula 1, onde falamos sobre o tecido epitelial, subdividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. E na próxima aula falaremos sobre o tecido conjuntivo.